Deus abençoe, pessoal. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, me usa pela sua misericórdia, meu Pai. Fala a cada coração aflito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá, sorteado, tá? Para ser lido hoje, Salmos capítulo 3, né? E vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar aqui. Tá, eu preguei, não sei, acho que foi, já tem o quê? Uns 15 dias, foi pregado o Salmo 23, né? Foi muito bonita essa conclusão, né? Essa interpretação do Salmo 23, que o Espírito Santo de Deus me deu. Eu gostei muito. O Salmo 23, né, Davi, ele compôs esse salmo, ele ainda era pastor, né? E agora o Salmo 3, ele já era rei. Né, ele estava fugindo, né, tanto que o tópico né, fugindo do seu filho Absalão, né, que ele estava conspirando contra o pai dele, para matar o pai. Olha que situação, hein? Tá, então vamos ler, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar através desses salmos. Geralmente, na verdade, eu não escolho aqui, né? Eu vou aleatoriamente, abro aqui e deixo o Espírito Santo de Deus me usar. Mas eu lembrei que eu li o Salmo 23 e ele ainda era um pastor de ovelha. Ele não era rei, ele não tinha conquistado nada ainda, né? Então, eu acho muito bonito o Salmo 23. Agora, o 3, ele já é rei e as coisas começam a dar ruim, né? Imagina, ele teve um filho dele querendo matar o próprio pai, né? Ele começou a fugir do próprio filho Absalão. Imagina a situação de um pai tendo que fugir do próprio filho para não ser morto. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas vamos lá, vamos ler. Aí fala aqui, né? Tenho tantos inimigos, são muitos os que se viraram contra mim. Eles conversam ao meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. E ele continua: mas tu, ó Senhor, me proteges com o escudo. Tu me dás a vitória e renova a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu Monte Santo ele me responde. É interessante, né? Que quando Davi fez essa oração pedindo ajuda a Deus, né? Como eu falei, ele estava fugindo, ele estava sendo perseguido pelo filho dele, Absalão. Mas mesmo assim, a gente sabe que muitas vezes a gente criou aquela situação pra gente, tá? Quando muitas vezes uma família, um filho se revolta contra um pai, ou por uma herança, ou por ciúme, né? Que não, a situação de Davi, ele criou para ele. Tudo que estava acontecendo na família de Davi, porque ele pecou. Não foi porque ele estava sendo injustiçado, não. Tá? Então já tinha uma legalidade, né, para demônios perseguirem Davi. Até porque, né, muitas pessoas começavam a injuriar Davi, né, mas muitas vezes com razão, tá? Com razão. Que culpava ele pelo crime, né, de adultério. Vocês sabem que isso aí foi, né, o babado forte da época, né, o crime de adultério que ele teve com a Betseba. Ele assassinou, né, Urias, o marido dela, por meio de estratégia maligna de guerra. Então, isso aí já dá margem para o diabo trabalhar na vida de Davi. Só isso. Não precisa muita coisa, não. Tá? Imagina, ele manda, ele cria uma estratégia, ele coloca Urias na frente de uma batalha, ali esse homem é morto inocentemente, de certa forma, né? Porque ele estava ali defendendo um reino, defendendo um rei, né? E olha a situação, porque ele se apaixonou pela mulher desse homem. Né? Ele adulterou com ela, se casou com essa mulher, teve um filho de maldição. Esse filho morreu, ele jejuou, ele orou, ele buscou. Mas eu só estou contando, dando uma pincelada aí nessa situação, porque isso aí é uma das besteiras de Davi, uma das besteiras dele.
Mas o que quer dizer? Você, quando faz um monte de besteira, isso te impede de você buscar a Deus e pedir perdão e se consertar? Não, muito pelo contrário. Quando você faz umas besteiras dessa, é a hora de você refletir que tá dando errado, né? Aí entra um demônio na família, fica lá, né? Uma espada direcionada na sua cabeça, na sua família, né? Por quê? Porque tanto que ele nem conseguiu, né, construir um templo para o Senhor. Deus não permitiu, porque Davi tinha a mão suja de sangue, né? Permitiu sim que Salomão fizesse isso, né? Que pudesse honrar a Deus, né? Construir o templo de Salomão como foi construído. Deus até permitiu. Então quer dizer que Deus o perdoou, né? Abençoou a família de Davi, os filhos de Davi. Mas enquanto ele não reconheceu, não retrocedeu do pecado, não pediu perdão, né? O negócio começou a ficar estreito para ele. Então, muita desgraça. Eu não vou ficar contando tantas besteiras que Davi fez. Mas o que eu quero salientar aqui é que independe do que você fez, como você levou sua vida, a maldição que você tá, né, que levou ou está levando para sua descendência ou sua ascendência, né? Não importa o que você tenha feito, a partir da hora que você para, reflete o que você fez, reconhece e faz essa oração sincera de Davi. Porque o Davi, ele era extremista, né? Ele era de 8 a 80. Ele não tinha esse negócio, né? Ou ele realmente era uma pessoa que fazia um monte de besteira uma atrás da outra, em sequência, né? Ou então ele buscava a Deus, confessava, se arrependia e realmente, né, entendia o porquê que ele estava passando por aquele estreito. Ele não conseguia culpar a Deus, nada que sobrevinha na vida dele. Ele não acusava a Deus, ele não culpava a Deus. Ele sabia que é por causa das más escolhas dele. Isso é muito importante. Então, Davi, né, Deus começou a olhar a Davi com um coração singelo, puro, e as pessoas não entendem. Fala, puxa, mas Deus fala, né, que Davi é o segundo coração dele, que Davi é não sei o quê. Puxa, mas Davi foi um adúltero, um prostituto, um assassino, um homem mau. Mas, gente, quando ele se arrependia mesmo. Ele não era uma pessoa que se aproximava de Deus por algum interesse. Porque as coisas estavam dando ruim, ele ia e se arrependia e começava uma vida nova, não. Ele realmente tinha um arrependimento singelo, genuíno, entendeu? Ele já sabia, mesmo quando ele pecou, tá? Ele sabia que ele estava errado. Né? Ele se deixou levar por um sentimento, né? Uma paixão, fez um monte de besteira, mas quando puseram ele à prova, ele mesmo, o próprio Davi olhava e falava assim, não, né? É errado, né? O profeta chegou perto dele e contou uma historinha para ele, né? E Davi, ouvindo essa história da carochinha, né, que Natan contou, ele mesmo deu a sentença de morte, tá? Então, na verdade, ele mesmo se sentenciou. Como assim? Ele mesmo entendeu, tá? Que ele é culpado, que ele é merecedor de tudo que ele estava passando. Ele foi obrigado a entender. Então, vamos ler 2 Samuel 12, tá? A historinha é essa aqui, ó. O Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. Natan foi e disse, havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida e deixava que ela bebesse o seu próprio copo, que ela bebesse no seu próprio copo. E ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico.
Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Olha só a tristeza, né? De uma pessoa que só tinha uma ovelha e era tratado como filha, né? Era um bichinho que ele tinha toda a estima. E aí vem um homem rico que tem muitas ovelhas, muitos gados, e recebe uma visita e vai lá e fala, não, pega a ovelha daquele camarada lá, única ovelha que ele tinha. Aí o Davi, ouvindo isso, que nada mais é que a historinha dele, né? O que ele fez, né? O que ele fez com Urias. Aí, olha só como é que a consciência, né? Quando a história é contada, né? Falando da vida de outra pessoa, dos erros de outra pessoa, né? É fácil você julgar, é fácil você falar, não, mata, decapita, né? Mas quando é você, aí a situação muda de figura, né? Então vamos terminar de ler? Olha só, aí ele acaba de ouvir a historinha, né? E olha o que Natan faz ele entender. Aí fala aqui, então Davi ficou furioso, né? A gente vê que ele ficou nervoso quando ele ouviu a história que Natan estava contando para ele, como se fosse outra pessoa, outra, né, situação. Aí fala, então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natan disse a Davi, esse homem é você. E é isso o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre, olha só, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Olha a maldição, a espada apontada sobre a cabeça, a ascendência de Davi. Isso não mudou, tá? O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E vai ser sempre o Deus eterno, o mesmo Deus. Então, o que você faz, o que você planta, você colhe, tá? E muitas vezes, se você não se arrepende, se você não muda de vida, essa maldição fica na sua geração. Tá? E olha a desgraceira que aconteceu na família de Davi por causa de um pecado, de uma escolha errada, um homem que tinha muitas mulheres. Deus entregou o reino de Saul, Deus entregou as mulheres de Saul, as filhas de Saul, né? E olha só, o homem vai lá e deseja a mulher de um guerreiro, de né, um homem que não tinha muita coisa, né? Que era um subordinado dele. E foi lá e criou uma situação, uma estratégia de guerra para botar Urias na frente da batalha, mandar matar, né? E ficar com a esposa dele, Betseba. Então, olha que situação. E também, aí ele continua aqui. Vamos continuar mais um pedacinho aqui, né? Eu vou ler o 10 de novo. Ó. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias. Sempre, tá? Isso é para nós hoje, tá? Não é só na época de Davi, não. Ó. Sempre, alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Alguns. Muitas vezes pode pular uma geração ou outra, mas vai ter maldição. Aí falar... E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar sua desgraça. Olha só, aí pode ser um filho, né? Pode ser um neto, pode ser tantas coisas. A gente não entende por que muitas vezes existe dentro de uma família, né, maldição que se repetem. Minha filha foi estrupada. Minha neta também foi estrupada.
não sei o quê. Sempre, muitas vezes, acontece uma desgraça bem parecida. Pula uma geração, muitas vezes, ou pula, né? E você vai ouvir aquela mesma história que aconteceu com a sua avó, com a sua mãe, né? É muito triste, mas a pessoa ela não consegue enxergar, né? A falha, ela não consegue se arrepender daquilo que ela fez. Ela deixa uma maldição. Você acha mesmo que uma pessoa que decidiu ser um pedófilo, tá? Ela abusa de criancinhas inocentes. Aí vamos entender se essa pessoa, né, ela morre com este pecado de pedofilia, né, ou de homossexualismo, né, ou de lesbianismo, ou de assassinato, né? Ou então, você acha que uma pessoa que assassina alguém, que mata alguém inocentemente, né, ou até que tira a própria vida, se não tiver uma pessoa dessa família para se arrepender pelo pai, pelo avô que fez, né, essa atrocidade, ou com alguém, ou tirou a sua própria vida, ou você acha que se não tiver alguém, que Deus vai levantar alguém como coluna para se arrepender, né, para arrancar esse pecado, essa maldição daquela geração, daquela família, daquela descendência. Davi foi o homem, né, que Deus escolheu. Dentre tantos irmãos, ele foi escolhido, né? Muitos dizem que era filho de prostituição, que ele era bastardo. Isso nem vem ao caso, né? O próprio Davi cita isso em Salmo 51, né? Que ele foi formado em pecado. Mas é isso que eu estou te falando. O que importa aqui, que não importa se você foi formado em pecado, não importa se você é filho de prostituta, se você foi o queridinho do papai ou da mamãe, não interessa. O que interessa para Deus, tá? É a hora que ele te chamar, que ele te escolher, né? Que ele fala, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Então, a hora que ele chama, né, e te escolhe, te coloca ali como eleito, né, e te sustenta ali para você defender uma genealogia, né, uma descendência, porque ali você vai cobrir com sangue a tua descendência. Ali você vai quebrar toda a maldade dos seus avós, dos seus pais. Davi foi escolhido para isso. Só que ele criou uma outra situação, né? Ele deixou-se enlaçar por prostituição. Tá, vamos ler mais um pouquinho aqui para a gente lembrar o que Natan, né, foi falar com Davi a pedido, né, de Deus. Olha só, vamos lá, ele fala assim, ó, vamos pro 10, vamos ler o 10 de novo, ó. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre algum dos seus descendentes morrerão de morte violenta, tá? Então, isso não mudou, tá? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser o mesmo Deus. Então, tudo que acontece na família, ou você é pai, você é mãe, né? E você tem um pecado que não foi confessado, você leva ele para o túmulo, aquele pecado vai ficar na sua geração. Você vai ser culpado daquele pecado, você vai ter culpa de sangue daquilo que está se repetindo de geração a geração na sua família. Então ele fala aqui, ó, eu também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar a sua... Olha só, as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo. Mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse, eu pequei contra Deus, o Senhor. Ele, né, pontuou aqui. Ele falou, eu pequei contra Deus, o Senhor. Aí a ficha caiu. Né? Aí entrou a consciência. Meu Deus, e agora? Eu pequei. Né? Ele fala aqui, ó. Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Engraçado, essa mesma frase teve Ezequias. Quando ele recebeu mais 15 anos de vida.
né? Eles tinham já um laudo de morte, ele já tinha decretado a morte dele. Ele orou, buscou, se arrependeu, pediu, bateu, Deus falou, olha, eu vou te dar mais 15 anos. Nesses 15 anos, ele teve um filho, né? E esse filho, Acais, ele não se preocupou com essa descendência. Ele não estava nem aí. Deus ainda falou, olha, se você fizer isso, né? Você vai ser abençoado, né? Mas ele não. Ele só queria saber da bênção dele. Ele não queria saber da bênção dos descendentes, né? Ele não queria pagar preço pela descendência. Quando ele falou, Deus falou para Ezequias, falou, olha, você não vai pagar nada, você não vai ser amaldiçoado, mas a sua descendência vai ser. Sabe o que ele disse? Ele falou assim, que bom, então tá tudo bem. Se eu vou ter paz enquanto eu viver, quando eu for sepultado, não me interessa quem vai pagar. Então tem muitos pais, mães, que pensam assim. O importante é que eu tenha paz. O importante é que eu não seja amaldiçoado. O importante é que eu não morra com essa doença. Se essa doença vai ficar para minha família, se essa prostituição, né? Esse adultério, essa prostituição vai ficar para minha família, não me interessa, eu não vou quebrar isso. O importante é que eu viva, o importante é que eu seja curado, o importante é que eu saia ileso disso. As pessoas são egoístas, elas não querem pagar preço pelos seus filhos, pelos seus netos. E aí o que acontece? Vai empurrando com a barriga, aí faz igual Ezequias, né? Deus falou, tá, então você vai ter paz, mas Acais vai ser perturbado, né? Então começa um outro problema, mas só que geralmente as pessoas estão pensando só nela. Eu tô fora desse planeta, eu não vou pagar preço, eu não vou sofrer. Se a minha filha vai se estrepar, paciência. Tem muitas mães falando isso. Deus que tá... Esse filho não é meu, é filho emprestado, Deus que me emprestou. Se Deus quiser levar, que leve, é dele mesmo, mas eu não vou renunciar. Eu não vou pagar preço pelo meu filho, né? Já entreguei para Deus, tá nas drogas, tá na prostituição, mas o que eu posso fazer? Importante que eu estou bem. Agora, eu pagar preço pela minha filha, pelo meu filho que está nas drogas, que está na prostituição, que está na cadeia, eu não vou fazer isso, né? Porque eu vou perder a minha vida. Então, ninguém quer renunciar por ninguém. Então, muitas vezes até perdem filho. E aí, culpa a Deus. É isso que eu estou falando. As pessoas estão preocupadas com seus próprios umbigos. Elas não querem pensar, né? Elas não querem lutar por um marido, não querem lutar pelos seus filhos, pelos seus netos. Ninguém quer pagar preço, né? Então isso é muito triste. Então quando Davi, é isso que eu tô falando, a diferença de Davi aqui é essa. Ele reconhece o pecado dele, ele retrocede, mesmo quando Deus fala através de Natã, e quando ele fala assim, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso, você mostrou, olha só, ele fala o pecado, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Então, tipo assim, você fez isso, você demonstrou tanto desprezo pelo Senhor, que você vai perder o seu filho. Aí Natã foi embora para casa, entregou a bomba na mão de Davi. O que acontece? Davi teve esse filho bastardo, esse filho de prostituição, de adultério, né? Deus levou esse filho, mas você pensa que ele não lutou? Olha aqui, se você continuar lendo, então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente, tá? Deus fez que o filho de Davi, tá? Com a mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse, mesmo sabendo da profecia. Olha que interessante. O rei, né, ora para Deus, sabendo que a sentença veio de Deus, não veio de Satanás. Mas ele não desiste. Ele tenta amolecer o coração de Deus. Ele tenta fazer Deus mudar de ideia. Deus muda de ideia.
Quantas vezes Deus já mudou de ideia? O próprio Moisés viu Deus mudando de ideia quando ele intercedeu pelo povo de Israel, que Deus queria destruir. Deus muda de ideia. Né? Ezequias foi um caso que já tinha tido um decreto, você vai morrer. Mas ele fez o quê? Eu não vou ficar quieto, eu vou orar, eu vou buscar e Deus vai mudar de ideia. Deus foi lá e mudou de ideia. Deu mais 15 anos de vida para ele. Nesses 15 anos ele teve Acais, ele teve um filho, só que ele foi egoísta, ele não se preocupou com a descendência. O importante que ele mesmo, ele pecando, Deus falando, ó, você não vai pagar preço. Ninguém vai perturbar você enquanto você viver na terra, porque eu já te dei esses anos de bênção, mas a sua descendência vai pagar. Ele falou, tá bom, importante é que eu vou viver aqui em paz. Olha só o egoísmo entrando. Assim, as pessoas estão hoje. Elas não estão preocupadas com as maldições que vão cair sobre os seus filhos, sobre a sua geração. Importante que eu vivo 80, 90 anos de boa, eu vou embora e que se dane cada um, que eles que lutem. Eles que lutem, eles que busquem. Só que essas pessoas que vão buscar, né, vão buscar por pecados que você criou. Você deixou maldição na família de prostituição, né? Você entregou, muitas vezes deixou uma enfermidade, uma maldição. Por quê? Você não quis lutar, você não quis quebrar aquela maldição. Então, fala, Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Então, ele começou a jejuar a partir daquela hora, já sabendo, é a mesma coisa, você entrega uma profecia para você. O próprio Deus chega para você, manda um profeta falar, ó, vai acontecer isso, não adianta lutar. Porque eu estou decretando assim. Olha só, a pessoa não fica de braço cruzado, ó. Ela luta, ó. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis, não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram, enquanto a criança estava viva, aí olha só o que Davi falou, enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer, né, a ele que a criança morreu? Olha só. Então, enquanto, eu vou voltar a repetir porque eu dei uma enrolada aqui, ó. Uma semana depois, a criança morreu, né? E os funcionários ficaram com medo de chegar, né, pro rei, né, e falar. Aí fala aqui, aí eles disseram, né, os funcionários, ó. Enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Olha, ao ponto de Davi até fazer uma loucura, tirar a própria vida. Olha o que eles estavam pensando que Davi ia fazer. Tipo assim, pô, você ficou uma semana, sei lá, quanto dia trancado nesse quarto, orando, jejuando, sem comer. Como é que eu vou chegar para esse homem e falar que o filho dele morreu? Ele pode cometer uma loucura. Olha só, quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Morreu. Responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Não culpou a Deus. Ele reconheceu que ele era culpado. Ele tentou negociar, né? Ele tentou fazer Deus mudar de ideia, mas não conseguiu. Realmente, Deus não voltou atrás, porque ele, com o pecado dele, ele demonstrou desprezo pelo Senhor. E Deus já tinha decretado, seu filho vai morrer, através de Natã. E ele fez o quê? Adorou a Deus, fez igual Jó, né? Sendo que Jó, né, foi tido como um homem justo. No caso de Davi, não. Mas imagina, você se imagina um pecador, uma pessoa que trouxe maldição para a sua geração, para a sua família, como Natã chegou aqui falando, né, que a violência, olha só, hein, com o espírito, né, de assassinato, de destruição, de briga, a espada estaria apontada na cabeça dessa geração. Imagina você receber
essa profecia, né? Que a sua descendência vai morrer de morte violenta. Muitas pessoas, algumas pessoas da sua descendência, da sua família, vai ter morte violenta. E você é o culpado. Se coloca nessa situação, né? Você gostaria, né, que eu até acho engraçado que muitas vezes eu penso, poxa vida, minha mãe devia ter buscado, meus avós deviam ter se mantido fiel. Adianta eu ficar preocupado com o que não foi feito? Agora, né, eu tenho que pensar que Deus teve misericórdia, né, me permitiu conhecer essa verdade oculta, entregou na minha mão essa responsabilidade. Não adianta chorar pitangas. Agora é hora de marchar, é hora de buscar, tá? E não desistir, porque a gente conhece isso aqui. Então, eu acho bonito a atitude de Davi, porque quando ele fica sabendo da morte, ele simplesmente faz o quê? Vai tomar um banho, vai escovar o cabelo, né? E logo depois a gente vê aqui, acho que é no versículo 20, né? Ó, então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa, depois foi para a casa de Deus, Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram, nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Ninguém entende, né? Tipo assim, filho, ele já morreu. Acabou, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Não adianta mais, né? Não faz mais parte, né, da sua vida. Então ele fala aqui, ó, sim, respondeu Davi, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse, Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Então é legal esse entendimento de Davi, porque ele não deixou a dor sufocar ele, parar ele. Tipo assim, olha, eu não posso, essa criança não pode vir a mim, mas eu posso ir a ele. Então vou viver minha vida com qualidade, né? Morreu, agora eu faço parte aqui, né, no plano dos vivos. Meu filho está morto, um dia eu vou me encontrar com ele. Acabou. Nós não temos que ficar chorando, né, por uma pessoa que se foi. Não tem como, você não pode mudar isso. Mas enquanto você pode mudar, né, Deus pode entrar com providência na sua família, enquanto a sua filha estiver viva, o seu filho estiver vivo, mesmo na prostituição, nas drogas, né, não importa onde ele esteja, onde ela está, o que está fazendo, você está aí de braço cruzado, falando, eles que lutem, eu não vou pagar preço. Cara, para pensar o pecado, o tamanho desse pecado. Como que Deus vai olhar para você? Você acha mesmo que no dia do juízo, Deus vai falar, olha, você é culpado de sangue pela sua filha. Mas Deus me emprestou, esse filho não é meu, esse filho é de Deus, ele deu, se ele quiser levar, ele leva. Não. Existe uma legalidade, uma porta que você abriu para o diabo entrar e ceifar a vida dos seus filhos, levar seu marido para o inferno, a sua esposa para o inferno, porque Deus entregou na tua mão para você lutar. O que você não fez nada, né? As pessoas têm essa mania. Está na mão de Deus, não está na mão de Deus, está na sua mão. Enquanto você puder lutar, fazer alguma coisa, você tem que fazer. Então, você vê que eu nem li, menino, eu tô aqui tão com esse negócio de Davi, eu fico tão estupefata, sabe? Eu fico tão bestificada com a situação. E onde tá, meu Deus, a Bíblia? Tá aqui. Deixa eu ler o salmo que eu me prontifiquei, que já tá, né, ficando até tarde aqui, eu nem sei quanto tempo eu tô falando, 34 minutos só, até que não tá muito tempo não, pra quem fala 1 hora, né? Vamos ler um pouquinho 3, tá? Vamos ler, ó. Então tá, aí a gente já entendeu que quando ele começa, né, essa oração, ele pede ajuda a Deus, né,
Por quê? Ele estava fugindo do seu filho sanguinário. O filho dele estava com sangue no olho, queria matar o pai. Mas você acha que Davi aqui não era culpado? Ele abriu essa maldição. Ele criou essa situação para o diabo trabalhar na casa dele, né? Então aí, meu filho, a casa caiu, né? Olha só, vamos ler, porque aí é o que ele fala, ó. Vamos ler de novo. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos. São muitos os que São muitos que se viraram contra mim. Eles conversam ao meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges com um escudo. Tu me dás a vitória e renova a minha coragem. Olha só, renova a coragem dele, porque eu devia estar morrendo de medo da situação, até porque Natan já tinha profetizado: ó, o negócio vai estreitar, hein? A sua família vai morrer de morte violenta. Você abriu uma porta para o diabo trabalhar na sua descendência. O negócio está estreito. Então ele já sabia de tudo. Aí ele fala aqui, ó. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá do seu Monte Santo ele me responde. Então ele tinha essa fé. Ó, eu me deito e durmo tranquilo. E depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Né? Olha, pequenininho, né? Mas o que a gente entende aqui é que mesmo ele tendo pecado, tendo se arrependido, a maldição permaneceu, a profecia teria que se cumprir, mas ele fez a parte dele, que foi se arrepender, continuar buscando a Deus, adorando a Deus e entendendo que isso é o mais importante, que ele é culpado, tudo que ele plantou. Né? Davi, ele foi atendido, né? A misericórdia de Deus alcançou ele, né? Não porque ele merecesse, não, de forma nenhuma, e ele sabia que ele não merecia, mas porque ele se arrependeu e lutou, né? Ele luta, né? E você vê aqui, ele, na verdade, eu entendo até que ele lutou com Deus para que o perdoasse. Ele pediu, ele lutou com Deus, ele orava de uma forma tremenda, né? E aí, o que acontece? Deus aceita, né? Isso que eu falo, a condição que foi imposta, né? A gente viu aqui, essa foi a condição. Colher o fruto, né? Todo o mal que plantou. Colher do fruto todo o mal que você plantou. Essa foi a condição. Não tinha como ele barganhar isso. Ele ia colher desse fruto. Colher o fruto do mal que ele tinha plantado. Não tinha como ele correr disso. Então, isso não tinha como barganhar. Então, eu só falo para vocês, mesmo que vocês pequem, vocês se arrependem, mas existe consequência. Não tem como mudar. Deus vai te ajudar a ter força para vencer, tá? Vence, mas não tem como Deus falar, não, eu vou ficar com pena. Tanto que você vê aqui, que o próprio Davi falou, eu orei, né? Eu orei, eu clamei, eu passei semanas sem comer, sem tomar banho, né? Porque quem sabe Deus tivesse pena de mim. Deus não é movido a pena. Deus não é sentimental. Não é. Deus, ele fala, eu vou fazer se cumprir a bênção ou a maldição. Eu sou fiel à minha palavra para se fazer cumprir. A palavra de Deus está lá, ó, em Deuteronômio, acho que é 30, 15, nem sei. Mas está lá. É bênção ou maldição? Você escolhe o que você quer. Na sua família, na sua descendência. Você quer bênção? Vai ter. Você quer maldição? Você vai ter. Não tem como. Deus não vai olhar sua carinha de choro e falar, tadinho, tô com pena, olha.
Não. A palavra de Deus, ele é fiel. Deus fala, Deus é fiel para fazer se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, tanto uma quanto a outra. Vai depender de você. Deixa eu ver se é Deuteronômio, porque toda vez eu esqueço onde está isso. Nossa, eu falo 500 mil vezes. Deixa eu ver aqui. Tá, é Deuteronômio 30:15, ó. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e olha só, o amarem e andarem no caminho que ele mostra e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vou invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhe afirmo hoje mesmo, que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhe dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Né? Aí ele até sugestiona, escolham a vida, escolham a bênção, né? Tá? Tanto que ele fala, escolham para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos, ó. Não só você, mas os seus descendentes, ó. Ame o Senhor nosso Deus, obedeçam o que ele manda e fiquem ligados com ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Que nós hoje, temos essa descendência. Enfim, então, a gente aprendeu aqui o quê? Qual o poder da oração, o poder desse arrependimento genuíno, sincero, que você, através disso, você recebe cura, milagres. Hoje a nossa terra não é aqui, não é essa terra, não é esse reino, nós temos um reino celestial, uma terra celestial, uma pátria celestial, é essa que nós estamos querendo levar a nossa descendência, está uma eternidade com Cristo Jesus. Nós não estamos mais correndo atrás dessa terra, que antigamente os nossos antepassados pagavam preço por ela, mas hoje a nossa pátria é celestial, é na Jerusalém Santa, Então, não existe uma fórmula mágica, tá? Para oração. Aquela oração poderosa, não existe, tá? Você pode ficar sem jejuar, jejuar muitos dias, como Davi. Eu já jejuei 4 dias sem botar nada na minha boca. Nada. Imagina. E no final desse jejum de 4 dias sem botar nada na minha boca, Deus falou, não, eu não quero. Não é isso que eu quero. Não vai fazer, não vou te dar. Depois de 4 dias, eu recebi não. Então, não é o seu jejum, não é o tempo de jejum, não é essa forma que as pessoas acham, a oração poderosa, eu vou pro monte, eu vou pro Monte Sinai, vou subir aquelas pedrarias lá, pedregulho lá, e vou chegar lá, não sei quanto. Não adianta, você pode subir toda a escadaria do Monte Sinai, porque hoje tem, tudo lindo, maravilhoso, pra você chegar no Monte Sinai, tomando cafezinho de meia hora. Mas, filho, não é igual na época de Moisés, Só tinha pedra, não. Agora tá tudo muito bonitinho. Mas, falo pra você, você pode fazer propósito, sair do Brasil, ir lá pro Monte Sinai, fazer uma oração de joelho lá, que não vai adiantar. Deus não tá olhando esse tipo de sacrifício. Deus quer o seu interior, tá? Então, como eu falei, não existe essa fórmula mágica, tá? Para você fazer oração poderosa, jejum, nada disso. Deus faz o que pedimos quando realmente isso é da sua vontade. Quando isso que você pede vai ter uma conexão, vai ter o querer de Deus, tá? A vontade de Deus.
Nós não podemos manipular Deus. Até Tiago 4, 2, 3, deixa eu ir lá, quer ver? Lembrei de Tiago. Tá, Tiago 4, né? Acho que é 2, Olha só, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Olha só, hein? Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. É isso que Deus vai ver, né? Com que intenção, por que você quer, né? Qual a finalidade, né? Se é para a glória de Deus ou se é para satisfazer o desejo somente do seu coração. E isso, tá? Então, por isso que eu coloquei isso, não o poder da oração é muito forte. Eu acho que orar é mais importante do que sacrifício, do que jejum, é tudo. Mas se você não entrar num consenso do que buscar saber o que Deus quer, né? Qual o desejo dele na sua vida? Se o que você quer agrada a Deus, é muito importante, tá? E Davi sabia disso. Então Davi falava, olha, eu não posso fazer nada, Deus escolheu assim, ponto. Né? Vou chorar, vou me lamentar, vou me espernear, mas o que Deus decidir vai ser. Então o que Deus quer, não seja egoísta, não pense só em você. Busque pelos seus descendentes, pedir perdão, se consertar, né? Para que Deus entre com providência na sua família. Não desista dos seus filhos, não desista dos seus maridos, das suas esposas. Busque enquanto é tempo, né? Davi só parou de buscar porque já tinha morrido. Depois que morre, acabou. Aí você vai prestar conta se aquela vida se perdeu, se aquela alma se perdeu, porque teve na tua mão para você lutar, né? Aí não adianta culpar a Deus. É isso, gente. Não é fácil não, né? Então eu fico vendo aí, ó, quando a gente vai lendo Bíblia e vai lendo, né? Tanta gente, né? Que se dizia filhos de sacerdotes, né? Se estreparam na Bíblia. O próprio sacerdote se estrepou, muitos. Ó, Eli era sacerdote. Olha os filhos de Eli também, né? Foram, né, desobediente, imoral, né? Seguiu o desejo dos seus corações, fez tudo errado, né? Morreu, né? Eli também morreu, né? Muito triste ver família, né? Muitas vezes pessoas que foram consagradas para interceder, para buscar, né? Muitas pessoas elas pensam assim, mas eu não sou pastor, eu não tenho chamado para, né, para pastorear. Gente, todo mundo tem chamado, todo mundo tem um legado. Esse negócio de que você não foi consagrado, quem consagra você é Deus, filhinho. Muitas vezes você não tem um crachá, não tem nada, né? Não carrega, né, o codinome de pastor, mas olha, você é um pastor da tua casa, você é o sacerdote da tua casa. A partir da hora que Deus se revelou a você, você é um sacerdote e você tem responsabilidade. Imagina, olha Eli aí, ó, um juiz, né, filho sacerdote, camarada não estava do jeito que Deus, né, queria, porque se tivesse, não tinha perdido os 2 filhos, né, não tinha deixado a prostituição entrar dentro do templo do Senhor. Você vê, filisteu, né, Deus, os filisteus, eles pelejaram contra os hebreus e venceram, mas quem entregou essa profecia foi o próprio Deus, porque Israel estava em pecado. O próprio Deus predisse isso, a derrota dos hebreus, né? Muito triste, permitiram levar a Arca da Aliança, né?
Por quê? Porque os hebreus não estavam honrando a Deus. Imagina, muito triste isso. A palavra de Deus, muitas vezes, é para ser bênção, é para trazer proteção para a nossa família, né, para a nossa vida. E muitos, quando descobrem a palavra, conhecem, leem, né, tem uma arca da aliança, né, dentro do seu lar, mas acaba essa arca da aliança trazendo maldição em vez de bênção. Porque é assim, quando eu li lá Deuteronômio 30:15, a palavra de Deus, ela pode e deve trazer bênção. Mas se não houver obediência, tá? Não tiver temor a Deus, aquela palavra, aquele conhecimento filosófico, teológico, né, vai trazer maldição para você. Porque que adianta você ter uma arca, você ter ter um conhecimento, né, que não vai abençoar ninguém? Você vai trazer maldição, como Eli trouxe para os seus filhos, para sua família, e muitos outros aqui você vê que trouxeram. Tá bom? Então vigia. Eu fico pensando, né? Como que pode, Jesus? Muitas vezes uma Bíblia no Salmo 91, no Salmos 23, aberta na casa de um idólatra, muitas vezes traz mais bênção do que, né, um conhecimento, né, superficial da Bíblia dentro da casa de um crente, de uma pessoa que é filho de um sacerdote, tem uma mãe, um pai num púlpito. Traz mais maldição para a vida dos seus filhos, porque aquela pessoa que confia, crê naquele salmo aberto ali, né, tem fé naquilo ali, não conhece, Deus não se revelou a ela, aquilo ali não vai trazer tanta maldição como um filho de crente, como um pai pastor, como uma mãe pastora para os seus filhos. Então esse é o problema. O problema é esse. É que a gente está brincando com o que é santo. Quando você conhece, filhinha, a palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai responder, você vai pagar preço, tá? Você não pensa que você vai viver de qualquer jeito, porque Deus não vai permitir. A palavra já foi revelada a você. A partir da hora que você conheceu, você vai responder. Porque aquele que sabe fazer o certo e não faz, ele peca. Deus não vai deixar barato, tá? Não vai deixar. Amém, gente. Deus abençoe. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Quem for receber o áudio da pregação, tá? Aí escreve lá, missionária Leila Lima, para ouvir as pregações antigas, ou leilalima.com. Porque a maioria das pessoas estão recebendo áudio, não é vídeo. Porque pessoas aqui têm muita dificuldade de abrir vídeo, internet ruim, tá? Então é sempre enviado o áudio, tá bom? Mas quem for compartilhar aí já não vai saber quem tá pregando. Tá bom? Fica com Deus aí. Beijo.